Os mistérios de Deus. Sejam bem-vindos à continuação da leitura do audiolivro Em Busca da Verdade. Os mistérios de Deus e sua obra. Todas as ciências vêm há milhares de anos estudando e decifrando os infinitos mistérios que envolvem toda a criação. Muito já se decifrou e muito já se compreendeu sobre as diversas leis que regem este fantástico universo. E graças aos avanços científicos na compreensão das leis que regem este gigantesco universo, a qualidade de vida do homem melhorou consideravelmente em alguns pontos e em outros, graças também a este mesmo avanço, piorou terrivelmente. Exemplo: bomba atômica, poluição, desmatamento, etc, etc. Assim, entre acertos e erros, o homem caminha. Uns tentando decifrar os mistérios do universo e do homem. Outros com pensamentos mais imediatistas, buscando apenas prazer, poder, fama e riqueza. Uns com pensamentos humanitários e sensíveis, se dedicando aos menos favorecidos, à preservação da natureza, dos animais e do planeta. Outros com pensamentos egoístas, destruindo e matando. Uns alienados a tudo. Outros impossibilitados de pensar e de viver. Uns vivendo ainda em estágios primitivos, na Idade da Pedra. Outros em estágios mais avançados, na era espacial computadorizada. Uns ateus e descrentes de tudo, totalmente voltados para o material. Outros cheios de fé, totalmente voltados para o espiritual. Uns ricos e saudáveis, outros pobres e miseráveis. Uns cidadãos do primeiro mundo, outros do segundo, terceiro, quarto, quinto e submundo. Esta é, resumidamente, a realidade de nosso planeta. Uma verdadeira salada, com várias crenças, costumes, culturas, ideias, comportamentos, etc, etc. E alguns poucos consensos. E aí? O que fazer dentro dessa miscelânea toda? Como entender tudo isto? Como se orientar? Qual caminho a seguir? Qual é o certo? O que é certo e o que é errado? Há milhares de caminhos e várias divergências de opiniões quanto ao que se deve seguir. Nada claro e nada definido. Só incertezas e um pulo no escuro. Milhares de cabeças pensando, umas em acordo
e outras em total desacordo. Poucos são os assuntos onde se encontra uma unanimidade de opiniões. Na maioria, existem divergências, e quando se trata de Deus, aí é que complica tudo. Definitivamente, sobre este assunto, não existe consenso entre os homens, e as opiniões são as mais diversas. Ao chegarmos neste ponto, e ao nos depararmos com essa diversidade de opiniões sobre Deus, saímos do campo científico e entramos no campo da fé, isto é, no campo da crença pessoal. Aqui, cada um seguirá de acordo com a sua crença e o seu coração. Assim, ao chegar neste ponto, me vi obrigada a fazer minhas opções quanto ao caminho a seguir para chegar até Deus. No mundo atual, existem várias religiões e crenças, e cada uma delas encara Deus de uma maneira particular. Diante disto, me deparei com outro impasse. Qual delas teria uma visão mais aproximada da verdade de Deus? Analisando a história de cada uma destas religiões, concluí que a mais perfeita era a cristã. Por que cheguei a esta opção? Vários fatores me levaram a isto. Sua história era a mais longa de todas. Ao longo de toda a sua história, houve sempre uma intervenção constante e direta de Deus. É a única religião que seguiu durante milhares de anos, desde Adão e Eva, uma sequência de acontecimentos e que vem dando até os dias de hoje uma evolução constante em sua história. É a única religião que recebeu a encarnação do Deus vivo, Jesus Cristo. É a única religião que eleva o homem material e mortal a uma condição superior e imortal através da ressurreição de Cristo, dando assim continuidade à evolução do homem e da natureza. Romanos 8, de 19 a 23. É a única religião que dá continuidade à sua história, penetrando nos tempos modernos e indo além, ao prever acontecimentos futuros, como a segunda vinda de Cristo, tornando-se, portanto, a única religião que ainda não concluiu a sua história. Por todas estas razões, eu não tive dúvidas e considerei a cristã como a mais próxima da verdade sobre Deus, e por isto fiz a minha opção em favor dela. Restava agora saber qual dos rituais cristãos era o mais íntegro. Analisando todas as igrejas cristãs, não tive a menor dúvida: o católico. O motivo para esta escolha é bem simples. Eu buscava o mais íntegro e, portanto, é óbvio, ele teria que ser o mais fiel ao cristianismo. A Igreja Católica é a mãe de todas as outras religiões cristãs. As outras se originaram a partir dela através de protestos que, no princípio, foram contra a Igreja Católica e que, posteriormente, foram contra elas mesmas. A Igreja Católica, no decorrer de toda a sua história, apesar de enfrentar toda espécie de problemas e tensão interna e externa, conseguiu e consegue até hoje se manter una.
esta persistência a todos estes problemas constantes enfrentados pela Igreja Católica deu a ela, a meu ver, uma superioridade em relação às outras. E por isso optei pela Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, diante disto, ficou definido para mim qual o caminho que iria percorrer a fim de conhecer e entender melhor a Deus, o cristão, dentro dos rituais católicos. A melhor fonte para se conhecer a Deus na maioria das religiões cristãs é a Bíblia. E, portanto, foi por ela que eu me guiei. Seguindo sempre o meu coração, fui pesquisando, questionando, analisando, tirando as minhas conclusões e fazendo as minhas opções. É preciso que fique bem claro que nesta busca por Deus, eu não me prendi a nada e a ninguém, exceto a mim mesma, ao meu coração e à minha sede em busca da verdade sobre Deus. Ao ler a Bíblia, encontrei muita dificuldade em entendê-la. Era complicado demais e muitas das passagens do Antigo Testamento pareciam sem sentido. Era muito confuso entender Deus pelo Antigo Testamento, principalmente no que se referia à rebeldia dos anjos e o pecado original. Era difícil aceitar que Deus, Criador de todas as coisas, sabedor de tudo, já que Ele era a própria sabedoria e a fonte de todas as coisas criadas e não criadas, não soubesse da possibilidade de ocorrer a revolta dos anjos, assim como o pecado de Adão e Eva. Para mim, era inconcebível que a fonte do saber não previsse tais acontecimentos, pois, assim, Deus deixaria de ser Deus. Já que, no meu entender, Deus é Deus, por ser Ele a fonte de tudo, o conhecedor de tudo e também por estar em tudo. Sendo assim, era óbvio para mim que Deus já previsse estes acontecimentos e que estes já faziam parte de um programa pré-estabelecido por Ele na execução de sua obra. Chegada a esta conclusão, me ocorreu uma pergunta. Ora, mas se Deus já previa tudo isto, como fica então o livre-arbítrio? E se é assim, tudo já está programado, e então não existe liberdade de opções, e neste caso, o homem e tudo mais não passam de meros instrumentos controlados por Deus. Tem sentido uma coisa destas? A troco de que Deus agiria desta maneira? Tudo era novamente difundir a cuca. Deus é o Criador de tudo, está em tudo, sabe de tudo. E, portanto, sabia que os anjos iriam se rebelar e que Adão e Eva iriam pecar. E, sendo assim, eu me via de novo diante de um gigantesco mistério. Levei anos para encontrar uma resposta para este mistério. E nesta busca estive entre duas correntes de pensamento. Uma onde tudo já estava previsto por Deus e onde não passávamos de meros marionetes em suas mãos. Outra onde, na perfeição de Deus, havia infinitas probabilidades de opções, onde tudo era possível e onde, através do livre-arbítrio, ficava a critério de suas criaturas optarem dentro de uma infinidade de opções por qual caminho a seguir. Assim, ficava a critério dos anjos
a opção de se rebelarem ou não contra Deus, assim como Adão e Eva comer ou não do fruto proibido. Entre estas duas correntes de pensamento, optei pela segunda, pois esta me pareceu ser a mais perfeita, já que, além de nos propiciar o exercício do livre-arbítrio, ainda nos tornava co-participantes de Deus na execução de sua obra. Bem, finalmente eu havia decifrado este enigma. Deus, em sua gigantesca sabedoria, havia criado um universo com infinitas probabilidades de acontecimentos e, portanto, com infinitas probabilidades de escolhas quanto ao rumo a ser dado através do livre arbítrio às vidas de suas criaturas. O estranho nisto tudo é que, momentos depois de eu ter chegado a essa conclusão, foi que eu consegui olhar para o universo e constatar em tudo esta verdade. Pare e pense. Não é exatamente isto que ocorre com o universo? Para quem tem um pouco de conhecimento sobre química, biologia, matemática, saberá com facilidade que é exatamente isto que ocorre com o universo. A velha lei das probabilidades. Tudo no universo é regido por essa lei. Todos os elementos da natureza foram sendo formados a partir desta lei, e assim, de acordo com uma infinidade de possibilidades de agrupamentos dos diversos elementos químicos, foram sendo formadas as infinitas variações da matéria. Novamente, eu me deparava com uma verdade fantástica. Digo verdade porque isso já havia sido observado e comprovado cientificamente. Mas, continuando, uns anjos, assim como Adão e Eva, se rebelaram porque dentro dos planos de Deus e de sua gigantesca sabedoria e perfeição havia esta probabilidade. Agora, a pergunta era: como entender tudo isto? Após 30 e poucos anos que eu escrevi esse livro, as minhas reflexões a respeito de tudo isso continuam as mesmas. O mundo continua do mesmo jeito, cheio de opiniões divergentes e por isso mesmo ainda praticando comportamentos trogloditas, né, como as guerras que estamos vivendo hoje, Rússia e Ucrânia, Israel com a Palestina, conflitos religiosos, enfim, o mundo continua uma miscelânea e uma bagunça. Mas eu ainda continuo acreditando em Deus, entendendo que tudo isso que nós vivemos faz parte das nossas opções, do livre-arbítrio e, é claro, ainda da nossa ignorância em relação a quem somos, onde estamos e para onde vamos. E, continuando, em busca da verdade. Então, por hoje é isso aí. Fiquem com Deus. Se estão gostando do audiolivro, se inscrevam no canal e continue acompanhando essa longa jornada em busca da verdade, dando os seus
palpites, fazendo seus comentários, as suas reflexões a respeito do que vocês estão achando deste assunto. Ok? É isso aí. Até o próximo capítulo. Os mistérios de Deus. Na minha opinião, os mistérios de Deus referem-se não só aos aspectos de sua natureza e divindade que estão além da compreensão da mente humana, como também de toda a criação de Deus, tudo o que ele criou. À luz da palavra cristã, Deus é uno e trino, um Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. A compreensão da relação desta trindade foge da capacidade de compreensão da mente humana. Mas não é só isso. A própria criação e existência do universo em sua magnitude e equilíbrio tão perfeito também podem ser considerados mistérios de Deus, desde o núcleo do átomo até as grandes galáxias. A nossa própria existência, o propósito da nossa vida. Por que estamos aqui? O que Deus espera de nós? Claro que cada um de nós tem sua própria opinião, baseado nos nossos conhecimentos, nas nossas tradições, na religião que cada um de nós escolheu seguir, nos ensinamentos de nossos pais e antepassados. Tudo isso pesa na opinião de cada um de nós sobre o propósito da nossa vida. Outro grande mistério é o tempo, que para nós existe e é determinante na nossa existência. Mas para Deus, ele não existe, visto que Deus conhece a nossa vida desde a nossa concepção até o momento em que nosso corpo se torna pó. E muito além disso. Interessante, não é? Tenho certeza que cada um de nós pode apresentar outros mistérios que somente Deus poderá nos explicar. Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.